e outras, meu Pai, meu Deus, aleluia, obras que não tem te agradado, Pai, que não te agrada. Aleluia. Alcança homens e mulheres, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, vai atraindo, vai salvando, Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, a tua vontade, eu creio, Deus, de resgatar, Senhor, buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor, deu a tua vida para o resgate de muitos, Pai. Essa é a tua vontade, Senhor, de resgatar as famílias, de resgatar nossa família, familiares e parentela. Eu coloco diante do Senhor, Pai, nessa vida, nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito nessa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus para Jesus. Dá glória a Deus nessa noite para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome, aleluia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E Ele sim é merecedor e digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Aleluia. Vamos estar, aleluia, cantando louvores para Ele nessa noite. Glória a Deus. Vamos declarar que nós vamos estar sempre adorando Ele nessa casa, a nossa família. Minha casa te adora, Senhor. Minha casa te adora, servindo o Senhor. Minha casa te adora, na alegria ou na dor. Pra todos vamos dizer, não sabemos viver longe do teu amor. Aleluia. Chamei Deus pra morar aqui, pra ser dono de tudo que é meu. Não damos um passo sequer sem antes consultar a Deus. Se tudo não está indo bem, nosso socorro é do céu que vem. Enquanto eu canto Ele ora, e os nossos filhos vão dizendo amém. Eu sei que não parece perfeito, mas a tempestade já passou aqui. Estamos firmados na rocha, nossa casa Deus nunca deixou cair. E quando vem da provação, o Espírito de Deus nos dá consolação. Estamos aqui de passagem, eu sei que é o céu o final da viagem. Minha casa te adora, servindo ao Senhor. Minha casa te adora, na alegria ou na dor. Pra todos vamos dizer, não sabemos viver longe do teu amor. Minha casa te adora, servindo ao Senhor. Minha casa te adora, na alegria ou na dor. Pra todos vamos dizer, não sabemos viver longe do teu amor. Não sabemos viver, Senhor, sem teu amor. Nós não conseguimos, Pai, amar, perdoar, não conseguimos, Pai, aleluia, ajudar, fazer o bem. É teu amor, lança fora teu dedo. Eu sei que não parece perfeito, mas a tempestade já passou aqui. Estamos firmados na rocha, a nossa casa Deus nunca deixou cair. E quando vem da provação, o Espírito de Deus nos dá consolação. Estamos aqui de passagem, eu sei que é o céu o final da viagem. Minha casa te adora, servindo ao Senhor. Minha casa te adora, na alegria ou na dor. Pra todos vamos dizer, não sabemos viver longe do teu amor. Minha casa te adora, servindo ao Senhor. Minha casa te adora, na alegria ou na dor. Pra todos vamos dizer, não sabemos viver longe do teu amor. Minha casa
o teu amor. Chamei Deus pra morar aqui. Glória a Deus, bem forte para Jesus. Glória a Deus, esse é nosso Deus. Vamos dizer para ele entrar na nossa casa mais e mais. Entra, Pai, na nossa casa. Meu Deus, fique, Senhor, aleluia, permaneça. Não só visite, mas permaneça, diga para ele. Aleluia. Como um Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, dá tudo pra te seguir. Diga pra ele, entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, são todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o bem maior, faz um milagre em mim. Peça para ele. Ele é o mesmo que entrou na casa de Zaqueu. E ali, aleluia, houve salvação. O Senhor entrou, aleluia, a casa foi salva, família. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir de mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, dá-me pra te seguir. Peça pra ele, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, só todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sai todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sai todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida,
Faz um milagre em mim. Glória a Deus, aleluia. Peça para Ele que está aqui nessa noite, Ele é bom. E essa misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus, Deus de promessa. Ele disse, louvor, aleluia, quem tem promessa, Deus não morre, porque vai ter vida longa e vida eterna. Todo sempre o Senhor tem a promessa. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não vou ver enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tem a fé de Abraão. Vou ver enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tem a fé de Abraão. Nós queremos que você na vida eterna, aleluia. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha, nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Ei, Senhor, levante os seus olhos, veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. É promessa dele. Levante os seus olhos, veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não, não existe não. Tem a fé de Abraão. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não, não existe não. Tem a fé de Abraão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Que tem promessa de Deus vence o mal. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Ele é poderoso. Está na casa, diga graças a Deus, aleluia. Você me entrou, aleluia, na casa de Jairo. Ele é o mesmo que escuta você, aleluia, reclamar, gritar, pedindo socorro, aleluia. Ele está te ouvindo, Ele está, aleluia, com a voz falando com você para essa palavra. Peça para Ele, eu te dou pedido nas irmãs, aleluia. Quebra esse silêncio, fala comigo como antes. Sou vossa
saí daqui quando respondi com fogo. Basta só uma palavra. Que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que ele diz, se o Senhor não falou nada, eu creio em vida. Ele vira a morte de Lázaro, ele vira na casa de Jairo, ele vira no velório da viúva de Naim. Onde ele quer que ele chegue, ele vira na casa, ele mata a minha, ele vira na casa de Jairo, ele vira no velório da viúva de Naim. Não importa o que eu estou falando, de vida. Eu creio, Senhor, onde o Senhor chega tem vida, Pai. Aleluia, quebra esse silêncio. Fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando respondi com fogo. Eu nasci, basta só uma palavra. Que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que ele diz, se o Senhor não falou nada, tem vida. Ele vira a morte de Lázaro, ele vira na casa de Jairo, ele vira no velório da viúva de Naim. Ele vira a morte de Lázaro, ele vira na casa de Jairo, ele vira no velório da viúva de Naim. Não importa o que eles estão falando, em vida. Aleluia. Não importa o que eles estão falando, tem vida, tem vida. Profetizo para que tem vida. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, Ele é o mesmo. Glória a Deus, aleluia. Diga para Ele fazer da tua casa, aleluia, da tua família, a casa dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele é poderoso, Ele que, aleluia, prepara a mente, aleluia, entrou na casa de Zaqueu, preparou tudo, até que ele veio e se arrependeu, aleluia, pediu salvação. Foi Jesus que gerou, aleluia, o arrependimento de mim. Senhor, abençoa a minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença, vencedor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão
pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu segredo de joelho, vou levar a solidão. Ele observa, aleluia, uma mulher que está de joelho. Se dobrar de joelho, ele deliciar ele, aleluia. Sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente, minha casa vou guardar, de joelhos te obedeço orar. Faz da minha casa, tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto de joelhos, minha família está de pé. Quando eu olho, eu sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando, minha família está de pé. Essa é a nossa oração. Faz da minha casa, diga, tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Eu estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa, diga, tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Quando estamos de joelho, nossa família está de pé. Mãe de joelho e filho de pé. Glória a Deus! Aleluia! Eu creio, Senhor. Glória a Deus! Creio no livramento, creio nas portas fechadas, Senhor. A porta do inferno fechada. Aleluia! Bota nossa família. Diante da nossa família, pelo que nós estamos, Pai, fechado, que nós achamos a morte do inferno. Aleluia! Em nome de Jesus. Não encontro palavras para te agradecer por tudo que tens feito em minha casa. Agradeço por teu carinho e tua atenção. Feito teu livramento, em tudo eu vejo tua mão. Minha família é por ti abençoada. O Senhor é o Deus da minha casa. Jesus cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família e de tudo que é dele. Diga pra ele. Cuida da minha casa,
Cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida, Senhor, cuida, Senhor. Com as palavras, diga para Ele, para te agradecer, Senhor. Aleluia. Por tudo que tens feito em minha casa. Olha para quem que já fez. O teu carinho, tua atenção. Em tudo eu vejo tua mão. Olha para dentro teu. Minha família é hoje abençoada. O Senhor é o Deus da minha casa. Jesus, cuida de mim. Cuida da minha casa. Diga, cuida da minha família. De tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida, Senhor, cuida, Senhor, pega tudo as mãos, Senhor. Aleluia, diga até na ansiedade, preocupação. Tudo entrega. Diga, cuida, Jesus. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida de tudo que é meu, Senhor. Aleluia. Só o Senhor para cuidar. Cuida da minha casa, diga para Ele. Cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha família, cuida dos teus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida, Senhor, cuida, Senhor, de tudo que é meu. Aleluia. Fica para Ele, Pai, continua cuidando, Deus de aliança. Continua operando através da aliança. Aleluia. Continue buscando, aleluia, se firmar nessa aliança. Nosso Deus, Ele vela para essa palavra para se cumprir na vida daquele que é fiel. Aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Olha o ouvido dele. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é outra, mentira. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos não são fogo, sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra se cumprir.
família. Pode ser, aleluia, mãe, pode ser uma filha. Aleluia, você está invertido. Quem sabe você não está invertido em uma missionária. Às vezes muitos não te ouvem. Às vezes não querem te ouvir. Mas aquele que der ouvido, esse tempo agora não é te aconselhar um tempo, a pessoa diz. Por isso que tu fala, aleluia, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor virou, aleluia, a paz, aleluia. O Senhor surpreendeu, ela viu, aleluia, os seus olhos. Que Deus é um Deus de resposta, um Deus de promessa, um Deus de aliança. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Recebe nessa noite, diga para Ele, Ele é da aliança. Promessa, Deus que não é de Deus, essa pessoa dá fruto, essa pessoa vai andando do Senhor, vai dar muitos frutos, se alegra nessa noite, aleluia, não fica triste, porque Deus está trabalhando no caráter, está trabalhando no teu caráter, Ele sabe como trabalhar. Ele leva para o deserto para mostrar que nós somos. Para mostrar exatamente o que eu sou que tu és. É para isso que Ele nos leva para o deserto. Para, aleluia, nos provar, nos mostrar quem somos. Porque no deserto Ele nos, aleluia, demonstrando verdadeiramente quem somos. É no deserto, é no vale. Glorifique o Senhor essa noite, exalta o nome dele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Declaro nessa noite, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eita Deus, aleluia, tirando o impedimento para operar maravilhas. Eu creio, Senhor. Aleluia. Ele tira todos os impedimentos. De paraço, de corta o laço, aleluia, é o mesmo, enterrou a roda dentro das carruagens do faraó. Quero consagrar o meu lar a ti e o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Declara. Quero consagrar o meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetiza. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar o meu lar a ti e o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu
minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, glorificará a sua presença, com perfume, vestido e eu perfumar todas as nações. Vamos parar? Aleluia! Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Com alegria. Observa a frase. Você está dizendo que eu e minha casa serviremos. Você não está dizendo que você já está servindo. Aleluia. Então você não está mentindo, você está profetizando. Nós serviremos a Deus. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Está profetizando que vai ser com alegria. Você vai servir Ele em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aleluia. Vamos estar orando nesse momento por todos os ministros que estão da casa do Senhor. Amém. Aleluia. Após a oração, vamos estar ministrando mais um louvor, passando para o pastor. Vai estar ministrando a palavra nessa noite. Você que pode, fique de pé, mas você que está com criança, pode permanecer sentada, só incluindo a cabeça, faz a oração, apresenta o Senhor, aleluia. Apresenta tudo que você está precisando, somente na área financeira, aleluia. Aquele é o Deus que ouve, nós cantamos esse louvor, Deus de aliança, né? Deus de promessa, que Ele é um Deus que se inclina, aleluia. É um Deus que ouve. Um dia eu falei com um homem, ele disse, aleluia, disse, tu fala com o Senhor, aleluia, pela manhã, que ele fez o sinal da cruz. Ele disse, mas eu vou saber se Deus vai me ouvir. Então, tanta gente para ele ouvir, se Deus, ele ouve todos, ele está enganado. Deus é onisciente, presente e onipotente, igreja. Ele ouve todos, ele foi o Criador. Ele é o Criador, ele criou céus e terra e mar, tudo que há nele. Aleluia, tudo ele criou. Ele tem poder e autoridade para ouvir, ele tem poder e autoridade para ver. Ele tem poder e autoridade para abençoar. Ele abençoa quem que ele tem misericórdia, quem que ele tem a misericórdia. Diga graças a Deus. Amadas e Pai, eu coloco, Senhor, diante do Senhor, todos que estão, meu Pai, meu Deus, aleluia, incrédulos, Pai. Ou estão faltando, meu Pai, muitas vezes determinação, está faltando fé. Meu Pai, aleluia, acrescenta, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós como igreja, nós como família, nós dependemos, Pai, do Senhor. O Senhor é a fonte, Pai. O Senhor é o autor da fé. O Senhor, meu Pai, aleluia, que abre as portas do céu, dono da bênção, o abençoador. Nós queremos, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, dizer para o Senhor, nos abençoe, mas continue conosco, Pai. Senhor, nosso abençoador, Senhor, meu Pai, provedor, Senhor, nosso guarda de Israel, Senhor que nos guarda, socorro do Senhor, seja glorificado e exaltado, Pai, nessa colheita. Seja glorificado e exaltado nessa mulher que tem orado, Pai, pedindo para o Senhor, que ela quer, meu Pai, aleluia, dizimar e ofertar. Que ela quer, meu Deus, aleluia, semear mais. Que ela quer, Senhor, meu Deus, trazer algo, Pai. Aleluia. Quer também, meu Pai, aleluia, meu Deus, servir, como esse louvor falou, Pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus, coloca, Pai, todas as tuas mãos poderosas, Pai, da potente mão de Deus. Eu creio que o teu tempo, Senhor, você vai estar exaltando aquele que tem se humilhado.
A palavra diz que todos que se humilham serão humilhados. Será, meu Pai, exaltado. Todos que se humilham, todos que estão se humilhando, meu Pai, diante do Senhor, não para os outros, não para as pessoas. Às vezes a pessoa, Pai, inverte. Aleluia, fala o contrário desse versículo. Aleluia, os humilhados, é aquele que se humilha, Deus. Você tem que, aleluia, se colocar diante do Senhor e se humilhar, pedir para Ele, o Criador, Ele que tem poder. Às vezes a pessoa chora para a pessoa errada, chora para a pessoa que às vezes quer ver, aleluia, muitas vezes quer ver até o mal, aleluia. Mas o Senhor é aquele que é bom, Ele é bom, essa misericórdia é para sempre. Peça para Ele, se humilha, Ele chora na presença desse Deus maravilhoso. Ele diz essa promessa, aleluia. Essa promessa é verdadeira. Crê no Senhor Jesus será salvo dentro da casa. Então imagine uma bênção, se a pessoa vai ser salva, se a pessoa vai ser liberta. Ele diz, se conhecer a verdade vai libertar. Imagine uma bênção do Senhor. Ele é poderoso, aleluia. Ele abre portas na porta. Ele, aleluia, abençoa todos na terra. Ele é poderoso. Ele é o mesmo que abençoou no passado. Abençoa Abraão, Isaac e Jacó. Abençoa, aleluia, as mulheres. Aleluia, que ali investiram ali no mistério de Jesus. Aleluia, Ele é o mesmo que deu, aleluia, a direção, ali a visão para as mulheres. Aleluia, que oraram e Deus operou de maneira poderosa, extraordinária. Aleluia, Ele é o mesmo. O Senhor vem sobre nós, vem sobre nossa casa, vem sobre o nosso ministério, vem sobre a igreja, vem sobre as famílias, Senhor. Aleluia, gerando mais e mais fé, gerando mais esperança, Pai. Quantos estão sem esperança, Pai? Quantos já, meu Deus, aleluia, Senhor, já acabou, se acabou, aleluia, se apagou, Deus Todo-Poderoso, da esperança. Mas tens um Deus soberano, Pai, aleluia, tua palavra vai dizer, Senhor, eu creio, aleluia, que é a esperança, Pai, aleluia, para a árvore cortada. Eu creio em nome de Jesus, Senhor, há esperança. Meu Pai, aleluia, nós temos que trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, aquilo que nos traz esperança, aquilo que gera em nós esperança. Trazer a memória, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera esperança, é a palavra de Deus que gera fé. É a palavra de Deus, Ele vem dizendo essa palavra, que aquele que ouve, aleluia, com certeza, aleluia, a palavra dizer que a fé, ela vem para ouvir e ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Eu creio que a fé vai ser, aleluia, aumentada nessa noite, acrescentada em nome de Jesus, porque a palavra tem esse poder para aumentar, tem, aleluia, esse poder para gerar. Eu creio, Senhor, que nós estamos precisando mais e mais, Pai, para ver sinais e maravilhas, para ver, Senhor, teus milagres, para ver, meu Pai, aleluia, o teu cuidado, mas mais tua proteção, livramento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala conosco para essa noite. Usa o teu servo de maneira poderosa, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que a tua palavra já é poder na nossa vida. Deus, que venha sair da boca dele mais e mais para esse poder, que é a tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, toda a honra, toda a glória. Glória a Deus, creio que Deus colocou no meu coração, que a nossa boca que vai falar. Peça para ele nessa noite, para ele passar pela tua família que tiver, aleluia. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo na casa. Me falaram que o Senhor pode curar ela. Se não for de bem de muitos, Jesus, passa lá em casa, passa lá em casa, Jesus, vai a minha casa, Jesus, vai a minha passa lá em casa, Jesus, vai a minha casa, Jesus. Diga para ele descer. Diga para ele descer. Diga para ele descer na estrutura. A casa é tua, Senhor. Atira tudo que não te agrada, Pai. Atira tudo que está com impedimento, Deus. Em nome de Jesus. Que vá te retirar, que ficar por terra, que seja queimado, destruído, estrangado para a tua glória. E eu estou indo lá. Em direção àquele teu problema. E eu estou indo lá.
Aleluia, estava cheio de fé. Aleluia. Ele chamou Jesus. Antes que a família corresse, vem Jesus. Vem depressa, Jesus. Ele se transformou. Mas o Senhor permitiu que a André dormisse, que ele disse que ela não estava morta, estava dormindo. Ele falou para Lázaro, porque ele ia lá despertar. A vida pode estar morta espiritualmente, mas ele traz vida. A vida com abundância. Nossos filhos podem estar, aleluia, em outro pensamento. Mentalidade, aleluia, que anda para a carne. Mas ele pode, aleluia, fazer a rebolice. E a mente pode voltar, aleluia, a se inclinar para o Espírito, para ter vida e paz. Vamos continuar orando, pedindo, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Ei, diga para Ele, Senhor, passa na casa, Jesus, vai na minha casa. Diga para Ele, cura minha família, da vida, Senhor, da sua vida, Pai. Desta vida, desta julgamento, vai fechando vai ser queimando as filhas de morte e sangue. Essa família vai ter a Deus. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Jesus. Vai queimando, Jesus. Eu vou te falar testemunho para maldade. Vai começar pelo meio. Eu vou dar a sua vai repreender o sangue do Senhor, Pai de morte, destruição. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Deus, na família, Deus. Passe por aqui, Pai. Passe pela sua casa, passe pela sua família. Dá vida, Jesus. Dá vida agora, Jesus. Dá vida agora, Jesus. Nossa mãe, glória a Deus, vem forte para Jesus. Glória a Deus, está sendo glória a Deus, aleluia. Quem crê verá a glória de Deus, amém? Glória a Deus. O milagre é para quem crê, não é para o incrédulo. Glória a Deus, aleluia. Glória. Estamos aqui nessa quarta-feira, culto da família. É uma promessa muito forte para a família, que fala na palavra de Deus, na Bíblia. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa palavra é promessa. Promessa para aquele que crê em Jesus e obedece a sua palavra. Essa pessoa vai ser salva, vai salvar as pessoas que estão ao redor da família. E é muito, não é só família. É várias gerações. É filho, neto, bisneto, não importa. É duas gerações. A promessa é vossa. Aleluia. Quero meditar a palavra de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 42. Mateus capítulo 12, versículo 46. Aleluia. Fala assim: a mãe e os irmãos de Jesus. E falando ele ainda à multidão, este estava fora, sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhes. E disse-lhe alguém: este está de fora, tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falavam: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para o seu discípulo, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Olha essa frase. Glória a Deus. Aleluia. Para ser irmão de Jesus, tem que fazer a vontade do Pai dele que está no céu. Então Jesus estava na terra fazendo a vontade do Pai dele. E Jesus estava ministrando a palavra do Pai dele para a multidão, para as pessoas que estavam
ouvindo essa palavra, as pessoas que queriam receber a palavra de Deus, estavam com fome e sede pela palavra. E naquele momento, um mensageiro chegou até Jesus e falou: Jesus, a tua mãe está lá fora e quer falar contigo. A tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Quando fala de lá fora, é perigoso, irmão. Porque o Apocalipse fala: ficarão de fora os beberrões de vinho e bebida. Ficarão de fora os feiticeiros, os adúlteros, se não se arrepender, vão ficar de fora, sabe o quê? Do plano maravilhoso que Jesus tem para a nossa vida. Então a salvação é para as pessoas que ainda estão ainda na terra e querem uma mudança de vida. Então Jesus chama essas pessoas pela palavra. Vinde a mim, que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então a vontade de Jesus é salvar, curar, libertar. Quando a pessoa ela faz aliança com Jesus, ela agrada o coração do Pai. Então nós sabemos que tem muita gente aí de fora. Você pode andar na rua, você vê muitas pessoas de fora, pessoas de sexta, sábado, domingo, estão indo para a festa. Quando tem carnaval, vai para o carnaval. Isso é tudo, sabe, que é obra da carne, pecado. Então essas pessoas estão correndo perigo. Quantas pessoas que já foram embora dessa terra, porque tiveram o privilégio de ouvir a palavra e ficaram de fora. Mas quando a pessoa ela começa a correr para dentro, ela é sábada liberta, transformada. Correr para dentro de onde? Só o fato de você estar aqui congregando, você já está agradando ao Senhor. O primeiro passo é você ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Quando você entra na igreja, você já está, sabe o que? Agradando o coração do Pai. Aí o Pai te abençoa, irmão. Aí o Pai te protege. O Pai provê para ti portas abertas, porque você está no melhor lugar. O melhor lugar é dentro de uma casa de oração. Uma pessoa quando está lá no mundão, numa festa, é perigo. A qualquer momento pode sair uma briga, uma bala perdida, pode achar alguém, porque a bala perdida vai procurando quem estiver perto da igreja. Mas aqui, nesse lugar, você está protegido aqui, porque Jesus está aqui nesse lugar. Onde tiver dono reunido, na terra do Senhor, Jesus está presente. Aqui fala que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, anjos fortes e poderosos, que estão ao redor daquele que está prestando atenção para a palavra. Então, quando você está dentro, você está na bênção. Você está ouvindo a palavra do Senhor, você está ouvindo. Dentro do ambiente espiritual. Aqui é o ambiente espiritual. A nossa bênção está onde? Está liberada. Jesus quer abençoar todo aquele que chega diante dele. Abençoar, proteger. Então, o próprio Jesus falou: minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então você veio congregar, você já está na vontade do Pai. Você veio, você se esforçou, você saiu da sua casa, chegou nesse lugar. Então você se esforçou, é com esforço. Lá ele deve falar assim, que o caminho é estreito. Lá ele deve falar assim, que nós temos que nos esforçar para entrar na porta que é estreita, o caminho é estreito. Então quando o homem se esforça, agrada o coração do Pai. E quando o homem começa a ver a palavra, um dia começa a ver a palavra, vai compreender ou entender. É para ser irmão de Jesus, para ser irmã de Jesus, para ser mãe de Jesus, tem que fazer a vontade do Pai. E o nosso Pai, o Pai eterno, ele trouxe Jesus nessa terra com propósito. Jesus morreu por nós, ressuscitou. Então a salvação é presente do Pai para nós. Mas para ter essa salvação, tem que ter uma aliança com o Filho do Pai eterno, Jesus. Assim como eu tenho uma aliança aqui que eu casei com a minha esposa, casei diante do pastor, diante do juiz, que são autoridade de Deus na terra.
assim também nós temos que fazer uma aliança com o Salvador Jesus. Porque ele que morreu por todos os pecadores, por toda a raça humana. Ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo e ressuscitou ao terceiro dia. E quem tem esse acesso ao Pai tem que ter o acesso primeiro com o Filho. Quando a pessoa ela começa a ouvir a palavra, compreender e saber, eu só posso entrar no céu se eu tiver uma aliança com Jesus. É só Jesus que salva, irmão. O Papa não salva ninguém. O pastor só prega a palavra, mas quem salva é Jesus. Então eu preciso de Jesus para ser salvo também. Os apóstolos também, Pedro, ele já está salvo porque ele creu em Jesus. Paulo creu em Jesus, a salvação é pela fé. Se tu crer, tu for batizado, tu serás salvo. Crê em Jesus para ter, sabe o que? Uma vida em abundância na terra. E quando morrer, o corpo cai, mas a alma é eterna. Vai morar no céu, a vida continua. Aqui só é o começo para uma vida eterna para sempre. Porque a alma não morre. O corpo é pó, mas a alma é eterna. Tem só dois caminhos para a alma. E nós que estamos aqui vivos, tendo que tomar, sabe que a decisão agora. O Senhor mesmo falou, coloca a bênção e maldição diante de vocês. O próprio Deus falou, mas escolhe a bênção, que Jesus tem o prazer de nos abençoar. E qual é a bênção? É Jesus na nossa vida. Porque Jesus é abençoado. Porque Jesus, o Filho de Deus, Ele que provê na nossa vida que nós precisamos. É só Jesus. Então, quando a pessoa ela compreende, quando ela faz uma aliança com Jesus, até mais que confessar o nome de Jesus, fala assim: se do teu coração tu crê e a tua boca tu confessar o nome de Jesus, tu és salvo. Olha que eu já tenho, com 23 anos, eu me aliancei com Jesus, mesmo me levei a sério, nasci no Evangelho, meu pai pastor, minha mãe servindo ao Senhor, mas com 23 anos, terminei meu estudo, eu comecei a me lançar na mão de Jesus. Compromisso de congregar, de servir ao Senhor, de sobreviver a carteira, quando eu me lancei, estou com 52, com 23, olha só, tem mais de 25 anos, 27 anos, servindo ao Senhor, só crescendo na graça do conhecimento, de diácono para presbítero, foi embora e agora eu sou pastor. Subindo a escada da presença do Senhor, porque nossa vida é escada, de graça, em glória em glória somos transformados a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então é isso, é confessar o nome de Jesus. E quando eu for confessar o nome de Jesus, eu cheguei lá, quero fazer aliança com Jesus, pastor. Jesus é meu Salvador, Jesus também é o Salvador. Até hoje, quando eu vou ceiar, eu estou falando, Jesus é meu Salvador, eu comprou por preço de sangue. Eu sou teu, tu é meu, Jesus. Porque eu sei que um dia eu vou sair dessa terra. E quando o corpo cair, a alma já está aqui, ó, saindo do corpo, e hoje já está aqui. Esse aí pertence a Deus Pai. Tem uma aliança com o Filho de Jesus. O nome está escrito no livro da vida eterna. O anjo vai levando, irmão. Por isso que é importante nós confessar o nome de Jesus diante do pastor, dizer: Jesus é meu Salvador, tem aliança com ele. Aí pronto, tu vai ser abençoado na terra. E a tua geração também. Filho, neto e bisneto, quando você for para a glória, você vai usar outro da tua geração nessa terra. Meu pai já está lá. E hoje eu estou pastoreando aqui. Meu pai trabalhou muito de pastor, foi embora. Geração vai morar no céu e geração nasce. Nesse momento está nascendo criança na maternidade. Você já tem um propósito na vida de cada criança que nasce. E Satanás também tem. Quando uma criança nasce, Jesus disse: esse aí vai ser um profeta, uma pastora, esse aí vai ser um advogado cheio da minha presença, vai ser um professor cheio da minha presença, porque lá na escola ele vai falar do meu nome também. Aí o Satanás vai: esse aí eu vou lá ele para a bebida, vou lá ele para o fundo do crime. Até o inimigo fica de olho nas crianças. É uma briga. Mas só se uma mãe se levantar, o pai se levantar, na manhã do Senhor, sendo fiel, compromissado, orando pelos filhos, brigando pelos filhos, eu quero ver se o inimigo vai querer fazer o que ele quer da vida dessa geração que está nascendo. Só adianta ver um bocado de crianças, 2, 4, 5 crianças. Quem vai pagar o preço dessas crianças? Vai ser a mãe.
E se a mãe não tiver firme, alguém tem que ficar, a avó tem que ficar firme, porque as crianças crescem. O inimigo está só de olho para querer puxar para a maldade. Mas se tiver um homem com uma mulher de joelho, orando, o Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor ajuda, vão estudar, vão se formar, vão ser bênçãos lá na frente. Vão ser bênçãos na mão de Deus. Por isso que Jesus falou, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade do Pai. E quando a pessoa começa a fazer a vontade de Jesus, fazer uma aliança com Jesus está fazendo a vontade do Pai. Caminhando com Jesus, sendo batizado nas águas, mas não passa, está fazendo a vontade do Pai. Aquele que crê for batizado será salvo. A vida na terra aqui tem um período para nós caminhar. Deus, Ele acrescenta nossos anos para nós caminhar com Ele. Tem promessa, batismo do Espírito Santo. Tem promessa, sabe que família salva. Tem promessa para as famílias. Tem promessa. Tem promessa, irmão. Fala que com o tempo a vozinha fica velhinha. E se uma criança der levantar aqui, uma criança, e a criança for já um adulto, cheio da presença de Deus, vai ajudar a avó, não vai deixar no abrigo de velho, não. Vai ajudar a avó, como aconteceu com a minha mãe. Minha mãe foi com 77 anos. Mas ninguém levou a mãe para o abrigo do velho, não. Vou cuidar dela, fazer revezamento. Filho cuidando dela, ficou doente. Jesus levou para a glória, mas ficou na casinha dela, os filhos cuidando. Eu ia lá com a minha mãe fazer um feijão para ela. Não sabia, eu aprendi logo a fazer feijão para a minha mãe tocar. É necessidade, irmão. Está aprendendo o cálculo, deixa eu fazer. Como é que faz isso? Ela só já fala assim para aprender. A pessoa fica velha. Mas se eu estou investindo dos filhos dos netos, da tua velhice, Deus vai usar ele para ser instrumento de Deus, para até trabalhar, vai ser bem sucedido, ajudar, quando tiver mais força para trabalhar. Porque as forças, o tempo vai acabar. Mas quando a gente planta, a gente colhe. Começa a plantar, começa a se levantar pela tua família. Se levanta, porque a mãe e o pai, eles são exemplo. Quando a mãe e o pai vêm para a igreja atrás dos filhos, é bênção. É bênção. Quando a mãe e o pai estão na presença do Senhor, quando dobra o joelho para orar, a criança vê, vai olhar e vai fazer a mesma coisa. Porque o pai e a mãe é exemplo para os filhos. Se a mãe está buscando a Deus, o pai está buscando, os filhos vão no mesmo ritmo, buscando a Jesus. E a promessa vai passando para todos. A promessa de Deus. E aqui fala sobre isso. Que Jesus, Ele é poderoso. E quando a gente começa a fazer a vontade do Pai, é quando nós obedecemos a palavra. Tudo isso aqui é para colocar em prática. A vontade do Pai é nós perdoar. Você já perdoou alguém que falou mal de ti, te caluniou? Tem que perdoar. Perdoa, te perdoa em nome de Jesus. Ainda que for a pessoa, mas você libera o perdão para você ficar cheio de paz, tranquilidade. Porque o que prende as pessoas é o rancor, o ódio, a ira, a raiva. Fica na prisão espiritual. Mas quando a pessoa está todo tempo com o coração tranquilo, na paz, não guardando nada, lá o Senhor que nós temos que ter o coração de mão pura e coração de para nós ver Deus, para nós ver o Senhor movendo a mão dele, para nós abençoar. Então, quando a gente começa a fazer a vontade do Pai, é quando a gente começa a compreender a palavra e colocar em prática, fazer a vontade do Pai. É congregar no lugar onde você vai ter uma pastora para conversar, um pastor para conversar. Hoje, irmão, até a professora congregar está difícil. Porque a igreja, um convida para aqui, outro convida para cá, e fica andando para um lado para o outro. Mas o certo é você ficar no lugar. Porque naquele lugar onde Deus te colocou, lá tu vai ser abençoado. Lá tu vai receber a tua vitória. A gente sempre fala aqui, irmão,
Congregação no lugar, não fica pulando para lá, senão vai o crente macaco, pula para o galho, pula. O certo é você ficar no lugar. Lá você vai ter um pastor, uma pastora. Está passando hoje, pastora me ajuda, está passando por isso. Pode abrir o coração. E a pastora vai te ajudar, o pastor vai te ajudar. Porque o certo é isso. É tão importante nós congregar. Eu já passei por isso, fui no convertido. Quando o pastor falou, tu tem que ficar só no lugar, porque lá tu vai crescer, tu vai desenvolver. Eu disse, pastor, não posso ir para outro lugar. Quem é o teu pastor? Ele disse, é o Senhor, então tem que ficar perto de mim. Tu considera como pastor? Eu disse, o Senhor é pastor. Então fica perto de mim, que tu vai ser obreiro daquele lugar. Eu estava querendo ser obreiro. Minha vontade era que Deus me usasse na palavra, se eu não falar amém. Se eu não falar amém, não para. Então aquele pastor me ensinou. Fica no lugar, lá eu vou te dar oportunidade, para te crescer, desenvolver. Fica no lugar, eu quero ser teu pastor. Tu está se sentindo bem aqui? Estou, pastor. Eu gosto de trabalhar com você, então fica aqui. A gente fala para as pessoas, fica no lugar. Você sentiu lá, então fica lá. Você sentiu bem aqui, fica aqui. Porque aqui nós vamos estar te ajudando. Aqui nós vamos estar orando pelas pessoas que estão conosco, para Deus abençoar. Porque lá naquele outro lugar, todo pastor me dele vai orar para aquele rebanho. Hoje, irmão, os pastores, porque Deus colocou muito pastor na terra, porque é muita gente, irmão, aqui é pouco, mas tem local para ir que é 100, que é 200 pessoas. E tem que ter muita gente, presbítero, evangelista para visitar. E aqui nós somos ainda pouco. Eu estou orando para Deus levantar o brilho desse lugar, para me ajudar. Para me sair em outro lugar e deixar um pastor, uma pastora nesse lugar. Por isso que é importante você ficar no lugar. No lugar que Deus quer que tu fique. Porque a bênção é onde Deus manda nós ficar. Nós não temos que correr atrás da bênção. A bênção é só nós obedecer ao Senhor. E falou minha mãe, meus irmãos, só aquele que faz a vontade do meu Pai. Quando eu fazer uma vontade do Pai. Quem é que dá a direção? O pastor. O pastor dá a direção e ensina. Quando você obedece, tu vai ganhar muito com Deus, irmão. Tu vai ser muito abençoado. A tua bênção está onde Deus quer que tu fique, a tua bênção. Aí você vai ser abençoado tanto que você vai até repartir para as pessoas, sabia? Porque a bênção vem. Porque Pedro ficou tão abençoado numa pesca? Porque ele ouviu a vontade de Jesus. Ele não tinha pegado nada, irmão. Não tinha nada. Ele estava frustrado. E agora? Não peguei nenhum peixe. Meus filhos, a minha mulher, a minha sogra, eu estou tudo com fome. Ele tinha sogra, tinha mulher, tinha filho. Mas ele fez algo que agradou o coração de Jesus. E ele disse, Pedro, me presta teu barco. Para eu fazer um público, quero pregar aqui no barco para a pessoa ouvir a minha palavra. Não tinha microfone. Era a voz de Jesus. Então ele pregava de acordo com o vento dava a voz dele, as pessoas ouviam. Jesus pregou, a pessoa foi curada de perna, abençoada. Milagre aconteceu e depois o Senhor disse, Pedro, pega o teu barco, vai para um lugar fundo. Joga a tua rede lá. E disse, Senhor, eu não peguei nada a noite inteira. E eu estou até lavando a rede. Mas depois Pedro observou, disse, mas Jesus, como tu mandou, eu vou lá. Eu vou, pela tua palavra, eu vou jogar a rede onde o Senhor mandou. Então Pedro, ele ouviu a palavra de Jesus. Obediência gera bênção. E ele foi. Fez como Jesus mandou. Tem muitas vozes. Tem a vontade dos outros, a minha vontade, mas quando você obedece à voz de Jesus, faz a vontade dele, ele é muito abençoado. Ele foi, jogou a rede e o Senhor sabe onde está o cardume. O cardume de peixe o Senhor sabe. Quando Jesus manda, até os peixes obedecem, que é a criatura do Senhor. Os peixes foram tudo com a rede de Pedro, encheram. Pesca maravilhosa. Onde Pedro mais foi abençoado, ele foi porque ouviu a voz de Jesus. Quando o homem ouve a voz de Jesus, é mais abençoado, irmão. Porque só Jesus que pode abençoar.
Tempo de eleição, tem que a pessoa promete nem cumpre. Mas quando Jesus promete para ti, ele cumpre. Quando Jesus promete, você pede confirmação, ele cumpre. Ele abre porta de não ter. E Pedro, ele foi tão abençoado que ele repartiu a bênção. Ele chamou, vem cá, traga o teu barco. Eu quero repartir a bênção, senão eu vou afundar. Não. Quando Deus abençoa muita gente, se a gente não repartir a bênção, a gente afunda com o barco. Então, Jesus falou, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? É orar. Quando você está orando, você está fazendo a vontade do Pai. Jesus orava. Quando ele estava na terra, ele orou muito ao Pai. Então, quando a gente ora, a gente conversa com Deus. Quando a gente ora em nome de Jesus, a porta se abre. Deus ouve a oração daquele que pede. Deus ouve. Deus lê a mente do ser humano. Deus é muito poderoso. Então, quando você ora, o que você quer, pedir, daí você dizer, como é que eu vou pedir algo? Eu tenho que falar, me dá um pedaço de pão. Aí eu estou pedindo. E fala que Jesus falou, bom meu Pai que está no céu. Quando tu começa a conversar com Jesus, quando tu pede algo para Ele te dá, irmão. Ele te dá. Por isso que nós temos que orar. Orar na nossa casa, orar de manhã, orar na hora do almoço. Há muito tipo de oração. Tem oração de pedir. Senhor, abre uma porta. Senhor, protege. Senhor, guarda meu filho. Senhor, faz um milagre. Cura minha filha e meu filho. Isso está pedindo. Ele mas também tem uma oração que ele se agrada muito. Oração de agradecimento. Quando você pede, Jesus te dá, você vai agradecer. Obrigado, Jesus, pela porta que o Senhor abriu para mim de emprego. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter protegido eu e minha família. Obrigado, Senhor. Agradeço ao Senhor todo o tempo. Seja grato ao Senhor. Não tem mulher leprosa. Ou a mulher leprosa, Senhor, me cura. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me cura. Jesus curou todo o inveja. E fala que só um que voltou por agradecer. Ele falou, não foi 10 que eu curei, que deu o resto, que deu o 9. Teve um que só receberam a bênção e foram embora. Não quiseram mais nem ouvir mais Jesus. Não quiseram nem mais ir até Jesus para agradecer. E foram embora para seus afazeres, esqueceram. Receberam a bênção e ficaram só contentes com a bênção. Mas a bênção cabe. Nós temos que estar segurando o abençoador que é Jesus. Amando Jesus, agradecendo Ele, porque Ele que promete. Quando a bênção acabar, Jesus vai prover mais. Ele é a fonte. Fala que entrou no casamento. O vinho acabou. E na hora falaram para a mãe dele, Maria, o vinho acabou. E a Maria não podia fazer milagre, chegou com Jesus. Jesus, o vinho acabou, Jesus. Ele falou, mulher, que eu tenho contigo, não é chegada a minha hora. Mas Jesus estava no casamento. Quando chegou a hora de Jesus, disse, servente, vem cá. Vamos pegar água lá, enche esse tamborão de água. Jesus trabalha com parceria. Jesus trabalha, mas aquilo que tu tem que fazer, é tu que tem que fazer. Orar é tu que tem que orar para pedir para Ele. Agradecer, tu que tem que agradecer pela vitória e pela bênção. Tem coisa que eu faço e tem coisa que Jesus faz. Então, Jesus disse, agora chegou a minha hora, mas eu vou fazer com parceria, com o servente. Quem estava servindo a mesa? Servente. O servente é aquele que serve. Disse, vem cá, servente, vamos pegar água, enche esse tamborão de água. O servente trabalha, irmão, carregando água, ó, o sol do teu rosto comerá no teu pão. Jesus abre porta, mas a gente tem que trabalhar. É assim que Jesus fala. Servente, enche esse tamborão, servente lá carregando água, colocando, servir, irmão. Jesus tem servente também na terra. Jesus serviu nós, e Ele tem servente hoje. Tem pessoas que ficam bravas se mandar fazer.
mas por aí tem o patrão que manda. Quem é empregado, o patrão manda, tem que fazer direitinho, senão não recebe dinheirinho, né? Fazer com amor, com alegria. Então, tem autoridade na terra, autoridade lá no exército, que é que manda é o capitão, tem que fazer direitinho. Lá no meio da polícia tem um general, ele obedece ordens. Então hoje as pessoas muitas vezes só querem ser servidas, mas quando é para fazer algo não gosta. O servo é aquele que faz com alegria. Então, minha mãe e meus irmãos, aqui faz a vontade de meu Pai. O servo que trabalha com alegria para Jesus, está fazendo a vontade do Pai e é irmão de Jesus, porque Jesus nós serviu os discípulos, até hoje ele nos serve, ele nos protege, nos guarda, Jesus nos serve, todo o tempo ele está nos servindo. E nós temos que servir também. Servir, não querer ser que a pessoa não serve. Também de plantar, servir para outro vir servir nós. Você deve plantar com alegria, servindo. Tem pessoa que vai te servir porque você está servindo. Assim como tu quer ser servido, você quer ser bem tratado, então trata as pessoas com alegria, porque você vai ser irmão de Jesus. E irmão de Jesus, irmão. Sabe o que acontece, irmão de Jesus? Quando alguém, o valente quer bater em nós, chama logo ele, meu irmão Jesus, olha, quer me bater, mas não, irmão Jesus é muito poderoso. Vou contar a história que aconteceu que está na Bíblia. Sabe quem queria bater nos irmãos de Jesus? Era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso furioso, chamou 400 homens, tudo com espada, homem com escudo, é soldado romano, vamos caçar os cristãos que estão pregando esse nome aí de Jesus, vamos lá, vamos matar, vamos prender, vamos torturar, colocar na cadeia, vamos dar pena dele. Saulo furioso, inimigo da igreja, foi querer ir atrás de quem? Dos irmãos de Jesus. Aí o que aconteceu? Ele ia no caminho de Damasco, todo com espada, pronto para maltratar os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, a mãe de Jesus que estavam servindo Jesus com alegria, que estavam adorando Ele, que estavam orando a Ele. Sabe o que aconteceu? Jesus já tinha ido para o céu. Ele morreu nesse torre, foi voando para o céu, mas Jesus teve que vir do céu de novo para ir, sabe o que? Para ir até aquele homem, aquele exército que queria bater nos irmãos de Jesus. Jesus, ele desceu agora, não foi o corpo de homem não, ele desceu agora, sabe o que? Como Jesus, Filho de Deus, 100% Deus, ele foi em conta de Saulo de Tarso. E sabe como ele foi? Ele foi cheio de luz. A luz dele foi tão forte, Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. Ele fala que é a luz maior do mundo e a igreja é a luz do mundo. Quem está ligado com Jesus é a luz. A luz. Jesus veio com uma luz tão forte, 100% Deus, Jesus. Ele foi em cima de quem? De Saulo, que estava comandando aquele exército. E fala que a luz foi tão forte, cegou os olhos de Saulo. Então quem mexe com a igreja, cuidado. Jesus vai, mas Jesus não foi para matar Saulo, Jesus foi para salvar Saulo, porque teve um lá que agradou o coração de Jesus, que foi irmão de Jesus, foi Estevão. Estevão estava sendo apedrejado e Saulo estava lá também, ele consentiu a morte de Estevão. E quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse: Pai, perdoa, a gente não sabe o que faz. E através da intercessão de Estevão, que é irmão de Jesus, Deus agiu. Agora Jesus vai, não para matar Saulo, mas para se revelar para ele que Jesus é o Salvador, é a luz maior, é poderoso, para tirar o homem do inferno das trevas e trazer para o reino de luz. Saulo ficou cego, caiu do cavalo e ouviu a voz de Jesus. Jesus falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele disse: quem és tu? Sou Jesus que tu me persegue. Olha, dura para ti calcitrar contra os meus agrilhões. Sabe o que é agrilhões, irmão? É algo que
que coloca no animal, pode ser um cavalo, e puxa. Agrião é isso. Agrião é algo que coloca e puxa como uma zangaia. E Jesus disse: olha, tu é um vaso de honra, tu vais sofrer pelo meu nome. O homem que perseguia os irmãos de Jesus, agora vai passar a ser da família de Jesus e vai sofrer pelo nome desse Jesus que ele não conhecia. Jesus revelou para ele. Aí Jesus disse: tu é um vaso da minha mão. Tu vai sofrer pelo meu nome, mas tu vai ser fiel. Tu não vai negar meu nome, tu vai sofrer quando mais eu sofrer pelo meu nome, mais eu vou te usar para ganhar minha alma para mim. Então o sofrimento do nome de Deus é alegria para o outro. Quando as pessoas por aí não sofrem, o joelhinho está doendo, mas está doendo, mas está doendo, mas está sofrendo, está doendo, mas estou orando, o Senhor vai salvar a pessoa que está oprimida, escravizada, sofrendo no nome de Jesus. É isso, é fazer algo para Jesus. E Jesus vai recompensar com salvação da família, libertação do barro, porque isso agrada ao Senhor, irmão. E esse homem, ele foi uma bênção, ele sofreu pelo nome do Senhor. Falava: você não prega mais nesse nome de Jesus. Ele pregava. Saulo, então o nome dele trocou para Paulo, Pedro. Todos esses homens pregavam a palavra. Não fala mais esse nome, falar é melhor obedecer a Deus do que o homem. E fala que ele diz assim: ele ficava alegre quando ele pegava uma chicotada, porque ele sabia que estava agradando a Jesus e o povo está sendo salvo e liberto, porque está ouvindo a palavra do Senhor. Nem o imperador da Roma parou esses homens. Então o inimigo também não vai parar na igreja, porque a porta do inferno não prevalecerá contra a obra do Senhor. Então é Jesus que nos guarda, é Jesus que nos protege, é Jesus que protege esse bairro, é Jesus que nos ajuda, e nós sabemos que Jesus é o nosso irmão poderoso. Sabe qual é o nome de Jesus, irmão? É maravilhoso. Ele faz maravilha na terra. O nome de Jesus também é concedido. Ele concede a nós. Ele está concedendo os irmãos dele e as irmãs dele. E quando você está ouvindo a palavra, você está recebendo o conselho, você está crescendo, você está aprendendo, porque Jesus é mestre, Salvador que salva nós, pela uma aliança eterna, e também nos ensina que Jesus é mestre. Ele é professor e nos ensina. E a palavra dele é para nós obedecer, o que ele falou: que se nós obedecer, nós vamos receber muita bênção, muita vitória, proteção, porque Jesus, ele é nosso conselheiro, e todo aquilo que nós aprendemos temos que colocar em prática. Nós estamos aprendendo muita coisa aqui, aprendendo a congregar, aprendendo a ter um pastor, uma pastora, aprendendo a ficar num lugar só, não ficar pulando para um lado para o outro. Isso é errado, fica só no lugar. Aquele lugar que você vai se sentir bem, lá do teu filho. Se for aqui, amém. Se for no lugar, mas eu tenho que ficar no lugar. Porque alguém vai perguntar: quem é o teu pastor? Ah, meu pastor é o pastor José. Quem é a tua pastora? Pastor. Qualquer momento que você precisar, chame nós que a gente vai na tua casa te visitar. Como é bom ter pastor, pastora para orar. O pastor, a pastora ora. Saber que ele intercede pela tua vida. O pastor, a bênção chega aqui para mim, não me joga para vocês, sabia? Porque o pastor é um guia espiritual. Então, quando Jesus quer abençoar a igreja, a bênção vem sobre mim e eu abençoo vocês. A proteção vem da minha boca para proteger a igreja. Como é bom nós estar num lugar especial. Então, você aprendeu hoje: Jesus é maravilhoso, conselheiro. Ele é o Deus forte. Deus forte. Ele é forte. Deus forte. Ele é forte. O inimigo treme e estremece no nome de Jesus. Olha, fala que o inimigo tem força, né? Fala que o inimigo tem muita força. Mas Jesus, ele delega poder e autoridade. Entende? E quando o homem tem poder, autoridade, ele não briga, não. Está agarrando o inimigo, ele sai para ele. Sai o nome de Jesus, o inimigo para cá. Por quê? Porque Jesus é forte, Ele é o Deus forte, Ele é poderoso, Ele é forte. A palavra dele é poder, é poder.
Então, Jesus é forte, Deus é forte, Jesus é Jesus forte. E também o Pai dele, Deus é o Pai da eternidade. Quem tem aliança com Jesus tem eternidade, alma eterna. É abençoado na terra e quando sai da terra vai morar com Jesus no céu, no reino dele. E também é príncipe da paz. Quando você está aprendendo o Senhor, você tem paz. Sabe o que é paz? Tranquilidade. Quando a pessoa está ansiosa, o Senhor diz, lançai a vossa ansiedade diante de mim, porque eu tenho cuidado de vós. Tem uma pessoa que confia em Jesus. Quando a pessoa está com medo gera pânico. O medo leva pânico. Quando a pessoa está com medo e o pânico pega a pessoa. Só que clamar por Jesus. Quando a pessoa está com depressão, é só correr para Jesus e ouvir a palavra. Sabe que o remédio para a depressão? A palavra de Deus. Olha aqui o remédio, olha aqui a palavra de Deus cura. A palavra de Deus, quando ela cura, ela liberta. É a palavra de Deus. Só a pessoa começa a ler Bíblia, vai embora a depressão, vai embora a tristeza. Porque o Senhor é o príncipe da paz. Então, quem tem Jesus tem paz, tem proteção. Quem tem Jesus, irmão, pode ter certeza. Ele é o Deus forte. É Jesus o nome dele. É Jesus. Então, todo tempo que eu precisar, clama pelo nome dele. Jesus me ajuda. Jesus me socorre. Jesus, clama pelo nome dele, que o nome dele tem muito poder. O inimigo treme, estremece no nome de Jesus. Principado da potestade cai diante de Jesus. A morte recua quando tem o nome de Jesus na frente. A morte, fala que é o anjo da morte. A morte. Mas quando a gente tem o sangue de Jesus, o nome de Jesus, a morte ela fica longe, porque o Senhor tem compromisso, aquele que tem compromisso com Ele. Nós temos, sabe, que é o sangue de Jesus sobre nós. Quando eu começo a ter o sonho sobre a morte, quando eu sonho, eu repreendo logo. Vai-te embora, eu da morte. Fica longe da família, familiar empregado da igreja, fica longe do bairro, em nome de Jesus. Eu entro em batalha, é dar sinal. Quando a morte está se aproximando no bairro, dá sinal. Tem que clamar por Jesus, porque Jesus é maior do que a morte, Jesus. Ele venceu a morte no terceiro dia, e todo o poder está no nome de Jesus. Todo o poder está no nome dele. Ele delega poder para nos repreender o mal, doença, enfermidade. Vai-te embora em nome de Jesus. E hoje nós vamos orar aqui nesse lugar. Vamos ficar em pé, vamos orar. Orar pela nossa família, familiar, parentela. Orar para Jesus salvar, para libertar, proteger, nos ajudar, dar saúde para nós trabalhar, abrir porta de emprego, para que nós venhamos ser abençoados e para que nós venhamos estar, aleluia, cada dia mais na presença do Senhor, sendo fiel com o Senhor também. Aleluia, sendo fiel com Ele. Porque Deus nos abençoa para nós também abençoar, aleluia, essa obra. Glória a Deus. Vamos ficar nesse momento, todo fechado, e orar ao Senhor nessa noite. Santo Deus, poderoso Deus, obrigado pela palavra. O Senhor nos ensinou muitas coisas boas. E nesse momento nós já estamos praticando a oração. Ó Deus, oração morre a tua mão. Uma palavra de pedir, dá-se usar. Ó Senhor, eu sei que aqui tem pessoa que veio nesse lugar, congregou, já agradou o Senhor. Quando nós estamos aqui ouvindo a tua palavra, o Senhor está protegendo nossa família, familiar e parentela. O Senhor está protegendo meus irmãos, minhas irmãs, meus primos, aleluia. O Senhor está protegendo, Senhor, aleluia, a família de cada pessoa. Quando nós estamos aqui orando, o Senhor está protegendo, aleluia, a família dos irmãos, a família de cada irmão que está aqui. Ó Deus, o Senhor está guardando, o Senhor vem trazer segurança, porque o Senhor tem compromisso com aquele que, aleluia, tem compromisso contigo de congregar. Aquele que ora, o Senhor também ouve oração, o Senhor responde com proteção, com bênção, com milagre, em nome de Jesus. E nessa noite nós estamos aqui, Senhor, aprendendo com o Senhor a palavra. Obrigado por essa noite, onde nós estamos aqui, Senhor, orando ao Senhor, pedindo, em cima de uma promessa. Crendo que o Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Salva, Jesus, aleluia. Senhor, a família dos irmãos, proteja, guarda debaixo da tua poderosa mão. Olha, Jesus, que
Senhor, aleluia. As famílias venham ouvir a tua palavra e venham se arrepender. Porque o Senhor mesmo falou. Arrependendo porque está próximo o reino do Senhor. Olha, Jesus, que esse jovem, esse adolescente, essa mulher, ó Deus, esse homem venha se arrepender. Ó Deus, envia a palavra, envia alguém para ministrar a palavra, que salva, que cura, que libera. Jesus de poder, o Senhor está em qualquer lugar, o Senhor de presente. Ó Senhor, proteja a nossa família, que todos venham ver a palavra e venham dar crédito ao que o Senhor falou. Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, só que a gente faz a vontade do meu Pai. E aqui tem mãe, Senhor, que está buscando o Senhor, tem mãe que está colocando os filhos na tua mão. Porque é melhor estar na tua mão do que na mão do diabo. O diabo vem te matar, roubar e destruir. Melhor estar na tua mão do que na mão dos outros. Porque a tua mão é mão de misericórdia. O Senhor, tu és misericordioso, Jesus. Tu és, aleluia, o Salvador, tu protege. Eu creio, Senhor, que cada mãe que está aqui está colocando na tua mão, Jesus, filho. Porque os filhos são herança do Senhor. Só tu para guardar. Só tu para proteger. Só tu, Jesus, para estar destruindo as obras do inimigo. Ó Deus, nessa noite tem irmão que está orando comigo. Eu sei que o Senhor delegou poder e autoridade para a igreja. O Senhor mesmo falou, Senhor. Aleluia, Senhor. Que o Senhor dá poder e autoridade para nós destruir a obra do inimigo. Nessa noite, destruir as obras do inimigo. Espírito sanguinário, seja espírito das obras. Espírito de roubo, de assalto, espírito de acidente, seja espírito das tuas obras, de enfermidade e doença, em nome de Jesus, espírito de inveja, cai por abismo, espírito do engano, seja espírito das tuas obras, em nome de Jesus, para isso manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para queimar, para desfazer, destruir toda a obra do inimigo, prender a mão de morte, recua, porque o maior está aqui é Jesus, que dá vida e a mudança. O Senhor venha colocar anjo poderoso para guardar a sua família, familiar e crescendo. Anjo graduado, anjo de guerra, para destruir o inimigo, de queimar e desfazer e proteger a nossa casa, ao redor da nossa casa, ao redor dos filhos, ao redor das filhas, proteja, guarda. Cada mulher, cada homem que está orando na sua casa, proteja, guarda, na saúde para, Senhor, aleluia, as famílias, abre portas de emprego para trabalhar, para a glória do teu nome. Nossa, vai salvando, curando, libertando, operando milagre e maravilha em nome do Senhor. Oramos nessa noite, Jesus, e cremos que a tua mão está agindo, cremos que o Senhor está protegendo, cremos que o teu sangue nos cobre, o teu nome é teu poder. O teu nome é poderoso, Senhor. Proteja as crianças, Senhor, também, Senhor. A tua palavra divide as minhas criancinhas, porque aleluia dela o reino do céu. Proteja as crianças, guarda as crianças. Que as crianças venham estar obedecendo sua mãe, o seu pai, Senhor. Que as crianças venham estar sendo protegidas. O espírito maligno fica longe das crianças. Espírito de doença, enfermidade, espírito de rebeldia, fica longe das crianças. Em nome de Jesus. Mas que o Senhor está protegendo as crianças, guardando as crianças. Ó Deus, em nome de Jesus. Aí pela noite, quando dormir, protege as crianças, até no sono dela protege. Guarda seus adolescentes jovens, os adultos, os anciões, proteja, guarda. Vai salvando mais família, vai salvando a população desse bairro, vai salvando os vizinhos, da direita, da esquerda, de trás, da frente, vai salvando as famílias desse bairro, São Lado, Vitória do São Lado, vai salvando a família, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, vai salvando a população de Macapá, de Santana, em nome de Jesus. Andando livramento nessa quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, vai dando livramento no fim de semana, vai dando livramento, peleia, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Senhor, inimigo arruma uma cilada, uma armadilha seja queimada, destruída, desfeita, em nome de Jesus. Se o inimigo abre uma cova, seja fechada, em nome de Jesus. Aí que o Senhor vem dar livramento, proteger e guardar debaixo da tua poderosa mão.
gere arrependimento nesse jovem, adolescente, adulto, que vem ouvir a tua palavra, se arrepender, se humilhar, fazer aliança contigo, correr para a casa de oração, porque aqui o Senhor tem, aleluia, o melhor para nós. Ó Senhor, salva a pessoa, vai tirando do mundo, traz para o teu reino, traz para a tua presença, para ser um adorador, para ser um profeta, para ser evangelista, para ser obreiro, vai salvando os teus filhos, vai salvando os seus netos e bisnetas, vai salvando a geração, essa geração das crianças, vai levantando, Deus de poder, vai guardando, protegendo, até a geração, Senhor, levando daquele que conhece contigo, daquele que, Senhor, faz a tua vontade, daquele que congrega, daquele que ora, a tua mão está se movendo e toda a igreja na hora. E eu creio que nessa noite o Senhor está movendo tuas mãos para salvar, curar, libertar, para operar milagre e maravilha. Em nome do Senhor, obrigado por essa noite abençoada. Obrigado pela bênção. Obrigado pela vitória. Obrigado pela providência. Obrigado pela cura divina. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado. Obrigado, te agradecemos nessa noite. Obrigado pela paz. Obrigado pela alegria. Obrigado pela proteção. Obrigado, Senhor, pela providência. Obrigado pela alimento de cada dia. Obrigado pela tua palavra que alimenta e nos salva. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor está cuidando da tua noiva, a tua igreja, está debaixo do teu sangue. A tua mão é poderosa, a tua mão é de milagre. Eu sei que o plano é o peixinho, o Senhor já alimentou a multidão. Obrigado, porque eu creio que o Senhor já abençoou a tua igreja, mais bênção espiritual, dos que é o primeiro reino de Deus, e outras coisas o Senhor acrescenta. Obrigado, porque o Senhor já abençoou a tua igreja com saúde, com alegria, com portas abertas, aleluia, com força para trabalhar. Obrigado pela paz, pela alegria. Obrigado pela proteção dos teus anjos ao nosso redor. Obrigado pela noite abençoada. Aleluia, obrigado pela tua alegria, papai. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pelas irmãs que ouviram essa palavra. Obrigado pela comunhão contigo, comunhão com a igreja, também com os pais, os irmãos da reunião. Porque lá o Senhor apenas a bênção. Obrigado. Receba nessa noite, aleluia, a bênção apostólica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, que a graça e o Espírito, e a unção do Espírito de Deus esteja na tua vida hoje para sempre. E amém. E a prazo de Jesus bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E uma boa noite na presença do Senhor. E vou da paz de Jesus. Vou cheio da paz. E vai que a tua bênção e que volte para contar o milagre. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Depois do culto abençoado, as crianças estão laxando, graças a Deus. Comunhão na oração e no repartir do lanche. Glória a Deus. Pastora servindo a mesa. Glória a Deus.
todas as promessas. Um dia eu vivi